Listo, a ver. Ya estamos en vivo. Adelante, Marcelo. Paulo, você pode começar? Posso, claro. Pode, sim. Já posso começar? Sim, pode, sim. Ok. Ah, bem, primeiramente eu queria agradecer imensamente a Feira Virtual do Livro En primer pelo, lugar, quería agradecer a la Feria Virtual del Libro pelo convite a mim feito por la para, invitación a este directo para participar dessa live. para participar de esto. Ah, bem, meu nome, Paulo de Carvalho. Bueno, mi nombre es Paulo de Carvalho. Eu sou o editor do Armazém de Quinquilharias e Utopias. Yo soy el editor del Arma Save de Quinquilharias e Utopías. Armazém de Quinquilharias e Utopias é uma editora e também ativista cultural, etc. Né? A Esta almacén de Quinquilharias e Utopías es una editora. a editora ela publica livros e fanzines Como editora publica libros y revistas. e também sou fotógrafo. Y también soy fotógrafo. Bem, eu acho que eu deveria começar aqui falando das Bien, creo que debería comenzar a hablar sobre poesía. sobre meus livros, né? Sim, você pode. Eu falo daqui, se não foi passado, né? Eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Ok, yo hablo desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil. É, eu não, bom, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só Enzo Marcelo aqui. Ok, no les estoy oyendo a ustedes, solamente estoy oyendo al intérprete. Ok. Bem, então esse aqui é meu primeiro livro. Eu sou escritor, poeta. Esse é Este meu de primeiro. acá es mi primer libro. Yo soy escritor y poeta. O livro chama-se Cantabile, publicado em 2007. El libro se llama Cantabile, publicado en el año 2007. O segundo livro chama-se Kyrie, El segundo libro se llama Kyrie, já em 2009. que fue publicado en el año 2009. O terceiro livro, A Inatingível Curva da Miragem, esse já pela editora Armazém de Quinquilharias e Utopias. El tercer libro, La curva del espejismo inalcanzable, que fue hecha por la editora Almacén de Quinquilharias y Utopías. Esse livro é uma prosa poética bilíngue, El português e libro inglês. es una prosa poética bilingüe, hecho en portugués e inglés. E, finalmente, este quarto livro, Liberdade, esse extenso que me vê. Y este cuarto libro, Libertad, Esse extenso que me vê. es extenso que me vea. Esse livro, eu convido duas autoras amigas para participarem comigo. Ele En, não é es- uma, não é uma coletânea, tá? en Porque este libro yo invito a dos autoras para que participen conmigo. as duas autoras, Andréa Maralha e Roberta Tocha Daniel, são duas amigas e a elas não foi cobrado a participação grátis. Estas dos autoras son amigas mías, pero la participación fue gratis. E, como eu falei, o Armazém também produz fanzine, o Y fanzine como también lo Alfarrábios. dije, Almacén también produce revistas. Alfarrábios, esse aqui é o Alfarrábios Brasil.
Ese título é o Farrápios Brasil, como por ejemplo. Foi lançado em 2016. Fue publicado en el año 2017. A publicação é periódica, bimestral. La publicación de este libro es periódica, bimestralmente. O Alfarrábios, ele nasceu em 2016 através de uma reunião com amigos, artistas na minha casa. Este libro Farrabios nació a partir de una reunión con mis amigos a mi casa en el año 2017. É uma publicação sem fins lucrativos, Es una publicación sin lucro. novenal, Disculpa. não venal, Ok, no venal. e com a função de divulgar educação, arte e cultura. Con el objetivo de divulgar la educación, arte y cultura. Até hoje, 4 anos de existência, Hasta hoy, con 4 años de existencia, o Alfarrábios já publicou bem mais do que 80 artistas, poetas, teóricos, artistas visuais, Farrabio ha poetas, publicado a más de 80 artistas, poetas y demás. Ok. E atualmente nós estamos publicando também o Alfarrábios Actualmente estamos publicando también Farrabios, América Latina e Caribe. América Latina y Caribe. Este é o número 1. Este o número 2. Antes el número 1 y el número 2. O número 3 já está sendo produzido El número 3 ya se está produciendo. e a linha América Latina e Caribe, sem fins lucrativos, não venal, Y también acá en América Latina, también se está haciendo sin fines lucrativos. esse fanzine pretende fazer uma divulgação da arte e da cultura da América Latina para o mundo. Esta revista pretende divulgar todo el arte y cultura para el mundo, para el resto del mundo. Participam deste Alfarrábios, En este América Farrabio participan Alejandro Thornton, André Amaralha, desculpa, eu peguei errado. Antônio Cares Franco, César Baraca, Clemente Padim, Davi Baltar, Idrane, Jordão Pablo de Pão, Juan Cardoso, Luiz Carlos Lebarba, Lisandro Romero Carrier, Mário José Cervantes, Maia Lopes Muro, Roberto Nete Carlo, Estela Mares Velasco, Terechade, neste aqui. Obrigados. A capa é uma arte de uma artista argentina. La carátula la realizó una artista argentina, Maria Angélica Carter Morales. María Angélica Carter Morales. Como eu disse, para conseguir difundir a arte, a cultura e toda a questão da política social de Como América, dije, este libro, esta obra, está hecha para difundir todo el arte y cultura, y política también, da América Latina para o resto do mundo. desde América Latina para el resto del mundo. A publicação, também, como já disse, ela é gratuita para todos. La publicación, como ya lo dije, también es gratuita para todos. Trabalha unicamente com a ideia da divulgação da arte. Trabaja únicamente con el objetivo de divulgar el arte. Bem, eu tenho um poema aqui que eu não sei se o Enzo Marcelo me pediu para enviar para que ele pudesse traduzir. Então, eu leio no português ou ele lê a tradução? Ahora voy a leer un poema
que le vi al intérprete para que lo tradujera. Lo voy a leer en portugués y él lo va a leer en español. Você pode começar a ler seu poema, Paulo? Leio em português, não? Sim, e depois eu vou fazer a tradução. Ok, então, obrigado. Quantas mortes ainda precisarei viver? Quantas vidas precisarei sucumbir em vertiginosas ressurreições para atingir o vazio eterno? A infinitude do nada, até que seja inexoravelmente expurgado da cantilena frívola, das ladainhas nauseabundas das falas dos cânticos e das memórias dos hipócritas. E toda a impavidez dos desertos, em sua vastidão, ouvirá o eco incomensurável das gárgulas pranteadoras dos miseráveis e se afogarão nas lágrimas das carpideiras venais, órfãs de seus pios mantenedores, ao purgar dos versos tolos das poéticas de seus aedos e suas métricas envoltas em estopas, em bebidas formas. Estorvo será o epitáfio no frio dos mármores, em perpetuada memória, a verossimilhança das lápides e trevas será meu nome. E habitarei a cumieira das eras e cume dos templos. E me deitarei indecente à tumba dos proscritos. Habitarei os mais profundos escuros, onde as sombras não sobrevivem, e sombra serei ao chão dos excomungados do meio-dia, pelos sacramentos óbvios dos castos. Anoitecerei as manhãs em mantos de escuros, clamarão os sóis pelo azinhavre dos eclipses. Trevas será meu nome. Dos mais inatingíveis escuros será minha carne. No tártaro do tártaro, o lugar mais ínfimo, saberás de mim. E me ouvirão nas entrelinhas da ausências e me conhecerão nos hiatos opacos das falhas. Trevas será meu nome. Paulo de Carvalho. Muito obrigado, Paulo. Agora eu vou fazer a tradução do seu poema. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Ahora proseguiré a hacer la traducción del poema. ¿Cuántas muertes necesitaré vivir? ¿Cuántas vidas necesitaré sucumbir a vertiginosas resurrecciones para alcanzar el eterno? Vacío, la infinitud de la nada, hasta que sea purgada inexorablemente de la frívola cantina, de las nauseabundas letanías, de las filas, de los cantos y los recuerdos de los hipócritas. En toda la impavidez de los desiertos, en su inmensidad, oirás el eco inconmensurable de las gárgolas dolientes de los desechados y se ahogarán en las lágrimas de las dolientes venas huérfanas de sus piadosos mantenedores al purgar de los versos insensatos de la poética de sus poetas y de sus métricas envueltas en sus estopas, formas empapadas. Será estorbo del epitafio en el frío de los mármoles, en la memoria perpetua de la verosimilitud de las lápidas, y tinieblas será mi nombre, y habitaré en las cumbres de las eras, en la cumbre de los templos, y seré indecente a la tumba de los desterrados. Moraré en la oscuridad más profunda, donde las sombras no sobreviven, y seré sombra al suelo de los excomulgados, al mediodía, por los obvios sacramentos de los gastos. Anocheceré las mañanas en las campas oscuras, los soles clamarán por el cardenillo de los eclipses.
tinieblas será mi nombre. De las más intangibles oscuridades será mi carne. En el tártaro del tártaro, el lugar más pequeño, sabrás de mí. Me escucharán entre líneas de la ausencia. Me conocerán en los hiatos, pacos del fracaso. Tinieblas será mi nombre. Paulo de Carvalho. Ok, muito obrigado. E eu vou aproveitar aqui Ok, para muchas gracias. Voy a aprovechar acá pedir um favor ao tradutor do poema, Enzo Marcelo, para pedir un favor al traductor del poema Enzo Marcelo, se poderia me enviar a tradução no espanhol, si podría enviarme la traducción a español a... Obrigado, por supuesto. A un envío, porque ficou muito bonito. porque quedó muy bonito. Muy obrigado. Eu gosto muito do idioma espanhol, pena eu não falar. Eu leio, entendo, mas não falo. Me gusta mucho del idioma español. Yo leo y entiendo, pero no hablo. E para este poema, que na verdade Y para este poema, en verdad, é uma prosa poética, que es una prosa poética, ele fica muito bem em queda muy espanhol, bonito en español también. fica muito bom. Queda Fica muy bonito. mais quente, né? Mais potência de versos. Queda mucho más acogedor, mucho más potente. Então, se puder me enviar a tradução, eu agradeço muito. Por supuesto, yo te envío, Paolo. E muito No hay obrigado problema. pelo trabalho da versão. Y muchas gracias por el trabajo de tomar la versión en español. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Que si les gustaría hacer alguna pregunta más, moderador. Bom, eu continuo? Bueno, bien, entonces continúo. Você pode, Paola. Ok. Essa prosa poética que eu acabei de ler, Esta prosa poética que acabo de leer, ela segue uma linha ella sigue una línea de poesias que eu chamo de poemas exortativos, de poemas que yo llamo poemas exhortativos que teve início neste livro, que Kyrie. tenemos en este libro, Kyrie. Os poemas, essa linha de poema exortativo, Esta línea de poemas exhortativos segue uma linha da profecia veterotestamentária, sigue una línea de la profecía veterotestamentaria dos profetas bíblicos do Antigo Testamento. de los profetas bíblicos del Antiguo Testamento. Não tem nada com religião, No tiene nada que ver con la religión, apenas a linguagem bíblica, que é uma linguagem muito rica. solamente el lenguaje bíblico, que es un lenguaje muy rico, E a exortação não é para a religião também. y la exhortación tampoco es para la religión, São exortações para instituições em geral. son exhortaciones para instituciones en general. E por que eu escrevo essa linha poética? ¿Y por qué yo escribo en esa línea poética? Em 1995-6, En 1995, até 96, hasta el año 1996, eu fazia mestrado em teologia yo hacía una maestría en teología nos Estados Unidos. en los Estados Unidos.
professor de teologia no curso Un profesor de teología del curso dizia com relação aos profetas menores da Bíblia decía con relación a los profetas menores de la Biblia que os profetas eram como poetas que los profetas eran como poetas e a profecia como poesia. y la profecía como una poesía. E daí eu passei a entender a poesia como tripé, onde Y nós temos, entonces yo pasé a entender la poesía como un trípode, sim, onde temos a transcendência, en donde tengo la trascendencia, analogia las analogías e metáfora. y las metáforas. A transcendência não é uma transcendência vertical, La trascendencia no es una trascendencia vertical, é uma transcendência horizontal, es una histórica. trascendencia horizontal, histórica. Analogia são as palavras que usamos Las analogías son las palabras que usamos para não dar o nome exato das coisas. para no dar el nombre exacto de las cosas. E a metáfora En la metáfora são aquelas palavras son aquellas palabras que usamos para fundar novos lugares, son aquellas palabras que utilizamos para crear, fundar nuevos lugares. como metáfora, eu entendo Como una metáfora, lo que yo entiendo a palavra que não é traduzida, que não se pode traduzir. es la palabra que no se puede traducir, que no es traducida. É uma palavra que deve ser apenas compreendida, mas não traduzida. Que es una palabra que tiene que ser solamente entendida, pero no traducida. Isso. Dessa forma, eu componho os poemas ou as prosas poéticas Y de esa forma es como yo hago los poemas, las prosas poéticas, desta maneira exortativa de esta manera exhortativa contra as instituições em geral. en contra de las instituciones en general. E com esses poemas e essas prosas, Y con estos poemas y estas prosas, eu tento falar ao leitor, chegar ao leitor, intento hablar al lector, llegar al lector, não apenas aos olhos pela leitura, no solamente desde la mirada del lector, mas que sejam apreendidos sino también que aprendan através da audição e dos poros, a través de la audición, del oído y de los poros, para que a poesia, o poema, a prosa poética para que la poesía, el poema, la prosa poética seja absorvida pelo leitor sea absorbida por el lector de maneira muito mais ampla, de completa, manera mucho más amplia, compleja, que possibilite en que posibilite uma reflexão para o leitor. una reflexión para el lector. Não necessariamente que ele precise entender a poesia na primeira leitura, No necesariamente se necesita entender la poesía con la primera lectura, mas que a poesia fique dentro dele como quem bebe copo d'água, pero que la poesía quede dentro de él como si estuviera bebiendo un poco de agua, como quem respira o próprio ar.
como quien se refiere al propio baile. E, dessa forma, Y de esa manera, o leitor vai poder futuramente el lector va a poder en el futuro compreender melhor a poesia através da entender, sua própria vivência. comprender mejor la poesía a través de sus propias vivencias. Sim. E, bem, ao dizer que eles exortam as instituições, También decir que ellas también exhortan a las instituciones não é uma exortação direcionada a nenhuma instituição. al decir esto, no digo que es una exhortación directa a alguna institución. Ah, entram várias, diversas instituições, inclusive as eclesiásticas. Es para diversas instituciones, inclusive para las eclesiásticas, E para um discurso formador do que hoje vivemos na sociedade. y también para un discurso formador para lo que hoy vemos en la sociedad. Exorta contra Exhorta también a cara de as grandes construtoras en contra de las constructoras grandes que edificam as suas obras que construyen destruindo sus a obras. natureza. Edificam Disculpa, suas obras, que edificam suas obras destruindo a natureza. que edifican sus obras, construyen sus obras, destruyendo la naturaleza. Indústrias que poluem as águas, Industrias que contaminan las aguas, indústrias que poluem os ares, industrias que contaminan las áreas también, e destroem o meio ambiente, as matas, todo o sistema ecológico. destruyen el medio ambiente y todo el sistema ecológico. E contribuem para o fortalecimento de uma política capitalista destruidora. Contribuyen para el fortalecimiento de una política capitalística destruidora, Para uma política liberal, para una política liberal, onde a população é eterna vítima desse sistema, é apenas um contribuinte para o sistema. en donde las personas, la población, es una eterna contribuyente para ese sistema E contra o imperialismo y en contra del imperialismo de todas as nações para com todas as nações, para com todos os povos, de todas las naciones, para con todas las naciones, con todos los pueblos. essa, inclusive, é uma maneira de enxergar o imperialismo contra a cultura latino-americana. Y esta también es una manera de entregar a luchar contra el imperialismo en la cultura latino-americana. en la cultura latinoamericana, Entendendo que nós absorvemos, latinos-americanos e caribenhos, absorvemos a cultura americana, entendemos que nosotros como latinoamericanos absorbemos la cultura americana, europeia, europea, asiática, asiática, e esses países, esses continentes, en todos esos países y continentes, não conhecem a potência da cultura latino-americana no conocen el e potencial caribenha, de la cultura latinoamericana y caribeña, o calor da sua obra,
el calor de su obra. Quando falo da latino-americana, aqui estou falando de uma questão da latino-americana e caribenha, Y cuando hablo de la cultura latinoamericana, estoy hablando de Latinoamérica y la cultura caribeña. mas incluo também aqui apenas os continentes, tá? Marcelo, disculpa que te corte, pero ya estamos cortos de tiempo. Por favor, finalizar ya y dejar sus plataformas sociales, por favor. Ok, desculpa, Paulo, você pode dar a conhecer suas plataformas sociais para contactar você, porque a gente tem que finalizar, tem que Ok, terminar. certo. Facebook, Paulo de Carvalho, Em Facebook, Paulo de Carvalho, @ de Carvalho, _Paulo, no Instagram. @ Paulo de Carvalho, guión bajo, en Instagram. Ok. E então eu quero agradecer imensamente a vocês Entonces, le pela, quiero agradecer inmensamente pela essa oportunidade de estar aqui falando e me apresentando para vocês. por la oportunidad de tenerme acá hablando y presentándome a ustedes. E só para concluir a fala anterior, dizer que América Latina e Caribe, por uma questão de continente, Y solamente para concluir el tema anterior, América Latina y Caribe es solo una cuestión por el continente, nada más. mas a Espanha, pela pelo seu idioma, Pero España también, por su idioma, pela paixão das coisas e pela beleza também por la pasión de las cosas, por la belleza también, da criação cultural de la creación artística. cultural. Gosto muito, muito Me gusta da, mucho, mucho das coisas produzidas pela Espanha. de las Adoro. cosas producidas en España. Las adoro. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês Entonces, una vez más, por muchas essa gracias a oportunidade. ustedes por esta oportunidad. Obrigado. Muchas gracias. Ok. Podemos sair?